Olá, meu povo do sétimo aninho, tudo bem? Eu sou o professor Aldemir Malveira e para hoje nós temos, olha só, vem comigo, objeto de conhecimento, números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações, detalhamento, problemas com adições e subtrações de números inteiros. Beleza, meu povo? Então, vem comigo para a nossa aula. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos aprender como manipular, essas operações de adição e subtração. Então, vem comigo. Olha lá o que nós temos. Beleza? Então, vamos falar inicialmente de adição. Então, vem comigo. Olha o que diz a adição. Na adição de números inteiros, devemos somar as parcelas, ok? Cuidado com o quê? Olha o cuidado que nós temos que ter. Lá vem o professor Aldemir com o olho dele. Olha um cuidado aqui, pessoal. Todo cuidado é pouco. Com o sinal positivo e negativo que os números inteiros trazem. Então, vamos para alguns exemplos. Então, utilizando a reta numérica para explicação, nós vamos tratar exatamente da posição, do posicionamento dos números. Então, vamos supor que nós estamos diante da reta numérica, então nós temos a seguinte conta, olha, mais 2, mais 4. Quer dizer, o que significa isso? Significa que eu estou na posição 2 na reta numérica, Eu já estou em 2. E vou ainda sair caminhando mais 4 à frente, chegando numa determinada posição. Que posição é essa? Posição 6. Então, vamos olhar esses deslocamentos na reta. Olha aqui que eu falava, olha aqui onde eu estou. Eu estou no 2, certo? E estou adicionando 4. Então, olha lá o percurso. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, adicionando 4 posicionamentos. Mas quantas posições eu já tinha? Eu não já tinha 2 posições? Somando com 4, automaticamente chegamos em 6, ou seja, eu estou ocupando agora a posição de número 6. Neste caso, como nós observamos aqui, olha só, tivemos que deslocar 4 unidades para a direita, partindo do 2, certo? Então vamos agora ver um outro deslocamento. Qual é a conta que nós temos? Nós temos menos 4 mais menos 8. Olha aqui qual é o nosso resultado, mais 4. Mas vamos entender através dos posicionamentos na reta. Olha só, eu estou nesta posição de menos 4. Então, será a minha primeira posição, Vou me deslocar 8, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, meu povo? Mas vamos observar o seguinte. Aqui nós temos posições negativas. Existe posições negativas? Claro que não, Claro que não existe posições negativas. Nós aqui temos a marcação do número negativo, certo? Então, nós temos 2 tipos de pensamento, quando eu marco e a questão da posição, Na reta numérica, a marcação vai ser menos 4, mas quando eu me desloco, observe que eu estou contando, certo? Só que aqui, como é posição, Posição, a gente vai pensar sempre em valores absolutos, Porque
Na realidade, eu tenho situações positivas. Então, aqui no caso, olha só, como nós estávamos lá no menos, olha, lembrando que eu tenho a origem aqui, olha a origem, vamos olhar aqui a minha origem. Então, eu estava lá à esquerda da origem, no menos 4. Mas eu tenho que chegar em 8 posições. Então, eu saio contando, deslocando, é como se eu pegasse esse pedaço, jogasse mais aqui em cima, e você vê que, na realidade, quando você anda as 8 posições, você vai ter como resultado 4. Beleza, meu povo? Então, nesse caso, temos que deslocar, ó, qual é a conclusão? 8 unidades para a direita, só que partindo do menos 4. Vamos ver um outro exemplo, olha só. Eu tenho mais 6, mais menos 8, ó, chegando a menos 2. Então, olha onde eu estava, né? Eu estou bem aqui e vamos nos deslocar para a esquerda. Então, é sentido, pessoal. Quando eu me desloco para a esquerda, né? É a ideia de sentido. Não é que só existam coisas negativas, é sentido. E aí nós utilizamos o sinal de menos. Quando eu me desloco para a direita, é sentido. Então, a gente coloca o sinal de mais. Mas não se preocupe que nós vamos ainda reforçar mais essa questão dos deslocamentos, tá bom? Então, nesse caso, tivemos que deslocar 8 unidades para a esquerda, partindo do mais 6, obtendo como resultado, chegando em menos 2, olha só. Então, lá vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha a indicação, sempre essa indicação. Você vai lá. Chegou aonde? Chegou em menos 2, que é exatamente o resultado, beleza? Através de posição. Então, aqui nesse nosso exemplo 4, né? Olha lá, o que que eu tenho? Eu estou em menos 2 e tenho que me deslocar 6. O sentido aqui, o sinal de menos dá o sentido, então, para a esquerda. Então, tá aqui, ó. Estou bem aqui no menos 2, então lá vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei onde? No menos 8, que é o nosso resultado. Então, pessoal, nesse caso, tivemos que deslocar 6 unidades para a esquerda, partindo de menos 2. Então, observem o seguinte. Quando nós queremos determinar, certo, posicionamentos, o sinal que vem acompanhando o número me diz para onde eu quero me deslocar. Então, o primeiro número é onde eu estou e o que vem procedendo lá, né, é para onde eu tenho que me deslocar. Se o sinal negativo, eu vou me deslocar para a esquerda daquele número. Se esse sinal é positivo, eu vou me deslocar para a direita, chegando no resultado. Então, isso é uma ideia de como tratar a operação de adição envolvendo deslocamento. Tem uma outra ferramenta? Tem. Nós podemos também trabalhar de forma otimizada essa ideia, né? Onde nós vamos envolver o que nós chamamos de jogo de sinais, envolvendo só sinais, envolvendo números e sinais. Me acompanha, vem comigo, olha só. Então agora nós temos o seguinte, ó. Resolução sem o uso. Nós estamos resolvendo, né, com a reta numérica. Agora é 100. Como é que se faz, certo? Essas operações sem envolver os deslocamentos, como nós estávamos trabalhando. Então, se tratando de números inteiros, existem 2 casos de adição. Olha lá o primeiro caso. Está aqui, ó. Números com sinais iguais. Beleza? Se os números tiverem sinais iguais, pessoal, somamos os números e conservamos o mesmo sinal. Beleza? Isso é uma situação, ó. Para eliminar os parênteses, devemos utilizar a seguinte regra. Isso só serve para parênteses. Olha só. Mais com mais, temos como resultado mais. Mais com menos,
teremos como resultado menos. Então, observe o seguinte, eu apresentei o primeiro método de resolução sem o uso do deslocamento. Então, ali tem duas observações importantes, pessoal. Se você tiver que eliminar os sinais de reunião, mas, professor, quem são esses sinais de reunião? É o parêntese, o colchete e a chave. Se você tiver que eliminar esses sinais, mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais. Mais com menos vai dar menos e menos com mais vai dar menos. Ou seja, resumindo, resumo, sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, resultado negativo. Somente com sinais, meu povo. Quando envolve número, é outra história. Se tiver sinal com número, olha o que o professor Aldemir vai falar. Sinais iguais, somam-se os números e repete o mesmo sinal. Beleza? Vem comigo. Olha lá, o que nós temos. Então, continuando, nós temos o seguinte. Vamos ao primeiro exemplo. No primeiro exemplo, nós temos mais 2. Aqui nós temos que eliminar o parêntese. O que nós vimos? Que mais com mais, isso vai me dar mais, que é exatamente esse que vai ficar aqui no meio. Então, ficou mais 2, mais com mais deu mais 2 com mais 4, os sinais não são iguais, pessoal? São, né? Sinais iguais. Então, olha o resultado qual vai ser. Repete o mesmo sinal e somam-se os números, chegando a mais 6. Beleza? Fechando aqui, nesse caso, como os sinais são iguais, adicionamos e conservamos o mesmo sinal. Foi o que estava ali. Vamos ao exemplo 2, Está aqui o primeiro sinal, menos 2. Vamos eliminar aqui o sinal de reunião. Menos 2, qual é o sinal que vai ficar entre eles? Aqui eu tenho mais com menos, dá menos. Olha lá o que deu, mais com menos. Deu menos. Você já troca por isso, que é exatamente isso que está ali. Aí, 6. O que está acontecendo? Os sinais são iguais. O que diz quando os sinais são iguais? Somam-se os números e repete o mesmo sinal. Está aqui, Menos 2 com menos 6 vai me dar menos 8. Então, nesse caso, como os sinais são iguais, adicionamos e conservamos o mesmo sinal. Beleza? Esse foi a primeira. Vamos aos outros exemplos agora. Olha lá. Observe como é que essa coisa se sustenta. Na letra A, olha, eu tenho mais 3, mais 8. Quanto é que vai dar isso? Primeiro, vamos eliminar. Vamos começar aqui por fora. Quando não tem escrito nenhum sinalzinho, é mais. Então, mais com mais, isso vai me dar mais. Mais 3. Agora, mais com mais, isso é mais. Quanto? 8. Então, mais 3 com mais 8, os sinais não são iguais? Somam-se os números. 3 com 8 dá 11. Qual é o sinal? De mais, está aqui, Pode ser colocado mais 11 ou somente 11. Por quê, professor? Porque quando o número não vem acompanhado de sinal, subentende-se que ali está escrito o sinal de mais. Vamos a outra situação, lembrando aqui, Então, mais com menos, quando não tem sinal é mais com menos vai dar menos, então menos 5, Aí, mais com menos vai dar menos 9. O que ocorreu aqui, pessoal? Os sinais não são iguais, somam-se os números e repete o mesmo sinal. Ou seja, vai ficar menos 14. Vamos ao outro. Opa, aqui não precisa eliminar. Então, eu tenho mais 15 com mais 12. Mais 15 com mais 12, porque lembrando, quando o número não tem sinal, o sinal é positivo. Mais 15 com mais 12 é mais 27. Ou, se você preferir, só 27, por quê? Quando o número é positivo, na solução não há necessidade de você colocar o sinal. O que nós temos aqui? Menos 23 com menos 17. Sinais iguais. Sinais iguais. Somam-se os números
e repete o mesmo sinal, portanto, menos 40. Beleza? Vamos ao caso 2, olha. Números com sinais diferentes. Olha o olho, meu povo. Números com sinais diferentes. É outra situação. Subtraímos e conservamos o sinal do maior número em módulo. Beleza? Então, vamos ver como é que isso acontece. Olha só, exemplo 1. Então, eu tenho, ó, menos 4, está aqui, ó, menos 4. Agora, olha, mais com mais, vai me dar mais, olha aqui. E repete o 8. O que nós observamos? Olha aqui, menos 4 com mais 8. Esses sinais, eles são diferentes. Quando os sinais são diferentes, você subtrai os números, ou seja, 8 tirando 4 vai ficar 4. Ó. Aí você vai perguntar, mas que sinal eu vou pôr? Meu povo, qual é o maior em módulo? Ou valor absoluto? Olha, eu tenho menos 4 em módulo. E eu tenho mais 8 em módulo. Beleza? Ó, o valor absoluto ou módulo de menos 4 é 4. O valor absoluto de mais 8, né, é 8. Quem é o maior número? O maior número é o 8. Qual é o sinal do 8? Não é mais? Por isso foi que ficou o sinal de mais. Olha, fica o sinal do maior número. Beleza? Então, nesse caso, como os sinais são diferentes, ó, subtraímos e conservamos o sinal do número maior valor absoluto, sendo, no caso, o 8. Beleza? Muito bem, continuando. Vamos a mais exemplo. Olha aqui o que eu tenho. Eu tenho mais 3. Beleza, tá aqui, ó. Agora, mais com menos. Isso aqui vai me dar menos. Olha, porque sinais diferentes, o resultado é menos. Os sinais ficam menos. E aí veio o 12. Agora, os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, subtrai os números. Ou seja, eu tenho 12, tirando 3 vai me dar 9. Qual é o sinal que vai ficar? Mesma história, olha. Eu tenho mais 3. O valor absoluto de mais 3 é 3. O valor absoluto de menos 12, voltando aqui, ó, é 12. Quem é maior, pessoal? 12 é maior que 3. Mas qual é o sinal do 12? O sinal do 12 é negativo, ó, por isso que ficou menos. Então, nesse caso, como os sinais são diferentes, subtraímos os números e conservamos o sinal do maior em valor absoluto, no caso do 12. Vamos ver mais exemplo. Deixa eu ter um espaço aqui para subir, para ficar isso bem legal, bem explicado. Pessoal, prestem bem atenção nessas coisas. Olha só, vamos desenvolver a letra A. Então, a letra A, olha só, bem aqui, ó. Letra A, eu tenho mais com menos, né? Mais com menos vai me dar menos. Mais com mais, olha, bem aqui, vai me dar mais. Olha a conta que você tem que fazer. O que eu tenho que observar? Sinais iguais ou diferentes? Ah, professor, esses sinais são diferentes. Já sabe que quando os sinais são diferentes, nós temos que subtrair os números. Ora, eu tenho 9, vou tirar 4, vai ficar 5. Agora vem um questionamento. Qual é o sinal? Meu povo, o sinal que vai ficar é do maior número em valor absoluto. Qual é o maior número em valor absoluto? Olha, o valor absoluto de menos 4 é igual a 4. O valor absoluto de mais 9 é 9. Qual é o maior número aqui, pessoal? É o 9. Qual é o sinal do 9? Mais, então vai ficar mais 5, olha, desse jeito. Vamos ver a B, ó. Olha a B. A B, então, nós temos mais com menos dá menos, então menos 12, mais com mais dá mais.
Sinais diferentes. Já sabe que os sinais diferentes nós temos que subtrair. Se eu tenho que subtrair, eu tenho 12. Eu vou tirar 8, isso aqui vai me dar 4. A pergunta que não quer calar. Qual é o sinal que eu vou pôr, pessoal? Olhem aqui do lado. Eu tenho menos 12. Qual é o valor absoluto de menos 12? É 12. E eu tenho 8. Valor absoluto de mais 8 é 8. Qual é o maior número? O maior número é 12. Qual é o sinal do 12? É menos. Portanto, olha, o sinal que fica é de menos, certo? Vamos continuar. Vamos para a letra C. Na letra C, olha o que nós temos. Letra C eu tenho, olha, 8 menos 6. O que nós temos que observar? O número, quando não tem sinal, ele é positivo. Portanto, aqui, ó, os sinais são diferentes. O sinal do 8 é positivo e o 6 é negativo. Então, vamos subtrair, né? Porque são diferentes. Eu tenho 8. Vou tirar 6, vai ficar 2. Qual é o sinal que eu vou pôr? Do maior, você pode fazer mentalmente. Do maior em módulo. O módulo de mais 8 é 8. O módulo de menos 6 é 6. Mas qual é o maior número? Não é 8? Qual é o valor do 8? Mais 2. Você pode fazer direto, mentalmente, sem estar escrevendo como eu estava escrevendo. Vamos ao D. Ó. Eu tenho menos 16 com mais 5. Os sinais não são diferentes? Subtraem os números. Então, eu tenho 16 tirando 5. Isso daqui vai me dar 11. Mas, professor, qual é o sinal? Faz mentalmente. Qual é o módulo? O módulo de menos 16 é 16, é o número sem sinal. Qual é o módulo de mais 5? É 5. Mas qual é o maior número? É 16? Qual é o sinal do 16? Menos. Então, portanto, menos 11. Beleza? Então, fazendo uma retrospectiva, observe. Então, nós estamos diante de duas situações, pessoal, na adição de números inteiros. Os números possuem o mesmo sinal, todo mundo. Ó. Se possui o mesmo sinal, somam-se os números e repete o mesmo sinal. Se toda a turma é positiva, o sinal é positivo. Se toda a turma é negativa, o sinal que vai ficar lá é negativo. Segundo caso, qual é o segundo caso? Os sinais são diferentes. Aparecer o sinal diferente, vai subtrair os números. Mas qual o sinal que vai ficar? Sempre o sinal que vai ficar é o do maior em módulo, certo? Aí é o sinal que vai ficar, beleza? Continua, me segue, vem comigo. Então agora nós temos o seguinte, ó, adição com números inteiros, mais de duas parcelas. Exemplo 1, ó. Por que duas parcelas? Está aqui, ó. Tem uma situação, está aqui outra situação. Neste caso, somamos os números que possuem sinais iguais. Olha a dica, você organiza, né? Porque você já sabe que os sinais são iguais, você vai somar, beleza? E repetir o mesmo sinal, então e os sinais diferentes você vai subtrair e dar o sinal do maior em módulo. Então você pode organizar. Então, o que diz aqui? Neste caso, somamos os números que possuem sinais iguais e conservamos os seus respectivos sinais. Então, olha lá, mais, aqui de fora, com o mais de dentro, dá mais 3. Mais com menos vai dar menos, está aqui embaixo. Mais com mais vai dar mais e mais com menos vai dar menos. Olha o que nós obtivemos. Agora, só é organizar, ó, você vai fazer... Quem tem sinal positivo? Esse com esse. 3 com mais 5 dá mais 8, olha aí. E agora, os negativos, olha aí. Menos 9 com menos 4. Não são iguais também? Então, soma. Repetindo o mesmo sinal. Ficou menos 13. Agora, chegamos aqui, ó. O sinal do 8, o número não tem sinal, já sabe que tem mais. Então, eu tenho sinais diferentes. Subtraem os números. 13 menos 8 dá 5. Qual é o sinal que vai ficar? Do maior em módulo, portanto, ficando o sinal do 13. Então, é desse jeito que você trabalha essas situações quando tem muito. Vamos ver essa outra aqui, olha lá, eu tenho mais 5, mais 3, menos 6, menos 2, mais 8, mais 4. Olha a ideia, pessoal.
Pega logo os sinais iguais. Pega todo mundo com menos. Ó, por quê? Porque toda turma que tem sinais iguais, somam-se os números e repete o mesmo sinal. Então, 5 com 6 dá 11, 11 com 12 dá 13, e repete o sinal de menos. Ó. Agora soma a turma do mais, ó. Mais 3 com mais 8 com mais 4. 3 com mais 8, isso vai me dar 11, com mais 4 dá 15. Qual é o sinal agora mais? Repete o sinal, está aqui. Agora eu tenho, o que eu tenho? Sinais diferentes. Sinais diferentes, subtraem-se os números e dá o sinal do maior em módulo. Qual é o maior em módulo? É o do 15. Então eu tenho 15, tiro 13, ficam 2. Mas qual é o sinal? O sinal do maior, olha aqui. Maior número em módulo, beleza? Então, observação, pessoal. Podemos cancelar também números opostos ou simétricos, né? Associados aos resultados. Então, observe aqui, ó. Vamos ver, ó. Menos 5 com menos 6, isso vai me dar menos 11. Menos 11 com menos 2 vai me dar menos 13. Beleza? Tudo bem. Então, deixa ele aí. Mas como eu somei aqui, se você observar, ó, menos 5 com menos 6 já me deu menos 11. Aqui eu tenho ó, mais 3 com mais 8. Isso vai me dar mais 11, que está aqui. Ó. Sobrando quem? Menos 2 e mais 4. É isso aqui que está sendo colocado. Ó. Se você tiver sinais iguais, sinais diferentes com números iguais, o resultado é 0. Porque eles são simétricos, eles se anulam, são os opostos, cancela. O que sobrou? Sobrou menos 2 mais 4. Sinais iguais ou diferentes? Sinais diferentes, subtrai, então eu tenho 4, tirando 2 dá 2. Mas qual é o sinal que fica? Do maior, mais 2, ou, se preferir, o número sem sinal. Então, observe o seguinte, olha lá, pessoal. Se você estiver diante de uma conta com várias parcelas, né? Você pode fazer exatamente isso que o professor acabou de falar para vocês. Organiza. Você pode colocar todos os números que possuem sinais iguais agrupados, que aí a conta fica bem simples. Observe que eu coloquei toda a turma com menos, depois eu coloquei toda a turma com mais. Por quê? Porque isso facilita a minha organização na cabeça. Se eu tenho sinais iguais, já sabe que eu tenho que somar e repetir o mesmo sinal. Né? Fica simples. Agora, se os números são diferentes, aliás, se os sinais são diferentes, o que eu faço? Eu não posso me esquecer que se os sinais são diferentes, vai haver uma subtração entre os números. E qual é o sinal que o professor deve colocar? O sinal que o professor deve colocar é o sinal do maior em módulo. Vejamos mais alguns exemplos. Vem comigo. Olha só. Então, aqui, ó, eu vou exatamente colocar aqui mais exemplos de algumas situações, tá? Beleza. Então, olha só, que é isso que eu estava falando. Vamos supor que eu tenho, ó, menos 5, mais 2, menos 6, mais 7, menos 2, mais 4. Olha lá, tá aí, ó, tá tudo misturado. O que a gente pode fazer? Agrupa, ó, como eu falei, vamos juntar toda a turma que tem menos, ficando como? Ó, menos 5, menos 6 e menos 2. E agora, a turma que tem mais. Então, mais 2, mais 7 e mais 4. Agora vamos olhar aqui. Eu posso utilizar algumas coisas que nós já vimos. Olha que coisa legal aqui, ó. Esses caras vão desaparecer. Por quê, professor? Porque eles são iguais com sinais contrários. Isso daqui vai me dar 0. O que sobrou? Sobrou, ó, menos 6. Aliás, desculpa, menos 5, menos 6, mais 7 e mais 4. Olha que coisa legal, ó. Olha só. Não são sinais iguais? Somam-se os números e repete o mesmo sinal. Menos 5 com menos 6 dá menos 11. Mais 7 com mais 4 dá mais o quê? Mais 11.
Ora, mas menos 11 com mais 11 não são iguais com sinais contrários? Isso daqui vai me dar 0, meu povo. Olha que show de bola. Beleza? Então, ó, é dessa forma que a gente pode exatamente trabalhar, certo? Organizando, porque nós temos que buscar algo que facilite a nossa vida. Agora, se você se deparar com sinais diferentes, já sabe que vai ter que subtrair, né? Então, rapidinho uma retrospectiva. Olha só, sinais iguais. Somam-se os números e repete o mesmo sinal. Sinais diferentes, subtraem-se os números. E que sinal eu devo colocar, professor? O sinal do maior número em módulo. Beleza, meu povo? Então, ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje, envolvendo operações dos números inteiros, envolvendo o jogo de sinais. E espero reavê-los em uma nova aula. Obrigado. Tchau, pessoal.